Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre marxismo cultural, né? Então eu já vou começando aqui a dar uma lida para vocês, né? Segundo eles, o marxismo cultural seria uma ramificação da ideologia marxista formulada pela Escola de Frankfurt, que teve suas origens no início do século XXI, né? E que essa vertente seria a fundação do politicamente correto. E também aí logo em seguida ele fala, emergiu como uma suposta resposta de marxistas europeus desiludidos pelas falhas políticas iniciais da ideologia marxista econômica convencional. Bom, aqui, nós temos uma falácia geopolítica. Aqui, Western Civilization. Aqui eles dizem que a ideia central do marxismo cultural seria para aliviar e preparar a civilização ocidental para o marxismo econômico, né? Então, isso é uma falsa acusação de que seria um ataque contra a cultura ocidental, porque não sei se vocês sabem, mas no próprio livro de Marx, na página 38 do Manifesto Comunista, aqui, acho que eu até separei aqui para vocês, se eu não tiver fechado. Eu acho que eu fechei o Manifesto Comunista aqui para mim, mas enfim. Na página 38, se vocês pegarem o primeiro PDF aí do Google, vocês vão ver que segundo Marx, o proletariado não tem nacionalidade, apesar de que o proletariado de cada país tende a dar prioridade aos seus próprios interesses nacionais, o que é natural. Toda essa falácia é uma tentativa de posteriormente associar ideias marxistas às ideias de supremacistas islâmicos, mas em nenhum momento do Manifesto Comunista é citado qualquer traço que nos lembre o Islã. Eu pelo menos fazendo uma pesquisa geral no arquivo, não encontrei nada relacionado ao islamismo. E aqui vamos agora ao ponto da suposta resposta de intelectuais marxistas europeus desiludidos pelas falhas políticas da ideologia econômica marxista convencional nos primeiros anos. E ainda é dito no final que o suposto marxismo cultural, isso que eles estão chamando de marxismo cultural, existe um marxismo que ataca questões de gênero e ataca a hierarquia, mas enfim, né? Isso existe no próprio capitalismo. O capitalismo também transmite ideias através da cultura, né? É assim em qualquer sociedade. Inclusive isso aqui, é uma questão cultural, né? É assim que a própria religião é uma questão cultural. É assim que são propagadas as ideias, as ideologias. A questão é que se o socialismo marxista fracassou ou prosperou, isso é algo irrelevante, tendo em vista que essas questões identitárias são questões paralelas à economia, de modo que não é necessário um para ter o outro. O projeto político de Marx quanto aos direitos civis das mulheres, não pressupõe que o socialismo econômico seja precedido ou sucedido pelas causas identitárias, e nem era uma proposta antagônica às propostas econômicas do seu projeto. Quando ele disse que o marxismo cultural foi bem sucedido onde Marx falhou, tendo em vista que isso que eles chamam de marxismo cultural é uma crítica às questões identitárias, ao modo como as mulheres são tratadas na sociedade, ele não está levando em consideração que o próprio Marx concebeu projeções acerca dos direitos das mulheres. Portanto, se o marxismo cultural existir nos termos do Manifesto Comunista, não se pode separar o marxismo cultural do próprio Marx. Se o marxismo cultural existe e foi bem sucedido, então Marx também foi sucedido. Então isso aqui é uma falácia de falsa oposição, falsa dicotomia, né?
Não existe dicotomia entre marxismo cultural e Marx. O campo identitário não ocupa o mesmo espaço do campo econômico. Então, aqui, a não ser que quem formulou essa frase esteja se referindo a um espaço físico e não a um âmbito de atuação. Bom, e na verdade, o marxismo não se propõe necessariamente com um movimento de conflito internacional de fora para dentro, mas de dentro para fora, chamando o proletariado de cada país a reivindicar melhores condições de trabalho a seus respectivos patrões em seus respectivos países. Pelo menos é isso que a gente vê no Manifesto Comunista. A outra questão aqui dessa página é que ela supõe que o suposto marxismo cultural tenha como objetivo suavizar e preparar a sociedade para o marxismo econômico de forma gradual, inflexível, sem piedade. Essa palavra aqui, relentless, para quem não sabe, é sem piedade, tá? Eles estão exagerando nessa questão. É um exagero. E contínuo através de um ataque a cada instituição, incluindo escolas, literatura, arte, filmes, ideologia judaico-cristã, família, regras de sexualidade, soberania nacional, etc. De fato, algumas abordagens de Marx incluíam escolas, literatura, ideologia judaico-cristã, família e regras de sexualidade, principalmente da forma abusiva como as mulheres e os filhos são tratados, né? Então, o Marx, quando ele critica a escola, ele critica a forma, ele critica a escola e a família, ele critica a forma como os filhos deles são explorados pelos pais. Basicamente isso, essa é a crítica dele. Não é uma questão de destruir a família ou o núcleo familiar. Na verdade, a gente vê aqui um nítido respeito pelo núcleo familiar, né? O que eles pegam é dizer que, por haver uma crítica, então Marx está promovendo o fim da família. Não, é apenas um fim de um modo de família, um modo patriarcal, um modo que dá poucos direitos aos filhos e prepara os filhos para a exploração capitalista. Essa é a crítica do Marx. Não estou defendendo o Manifesto Comunista em si. Eu estou defendendo, o que eu estou falando aqui é só a descrição básica do que Marx propôs, só isso, certo? Então vamos lá. O próprio Manifesto Comunista é uma crítica literária. Então sim, é verdade que há uma abordagem da literatura, mas não é necessariamente um ataque como eles estão falando, né? Um ataque parece que está, sei lá, parece que está agredindo, né? A crítica é vista aqui como uma agressão. É colocada como uma agressão pelo site Conservapedia. Uma agressão, como se fosse uma agressão pessoal, né? Eu não tenho certeza quanto à arte e aos filmes, mas no fim é nítido que todas as ideologias se utilizam do meio artístico para disseminar suas ideias. E com os filmes isso não seria diferente. A questão é que se coloca o marxismo como inventor dessa forma de atuar, mas Marx não inventou nada. É assim que toda a cultura se modificou ao longo da história. Portanto, o foco que o site dá à forma de agir acaba por ocultar as reais intenções de Marx. Ele fala sobre a forma, mas não sobre o conteúdo. É interessante notar que eles até citam a questão da opressão aqui, né? Aqui eles citam a questão da opressão, mas eles não se aprofundam muito nela. Então, qual seria o objetivo de Marx com tudo isso? Tudo isso fica em segundo plano na descrição do projeto, na descrição do texto, né? Marx não tinha por objetivo mudar a cultura simplesmente por mudar. Ele tinha objetivos claros que não são esclarecidos pelos autores desse site, de forma a introduzir no leitor um senso de ameaça. Sobretudo quando ele acusa falsamente o marxismo de ter raízes no islamismo, a fim de transfigurar a questão trabalhista para uma questão de soberania nacional. Os ataques baseados
seriam baseados em termos marxistas, que, como se Marx tivesse inventado a palavra opressor. Marx não inventou essa palavra, ela muito provavelmente já existia, né? Então não é um termo marxista, é um termo da própria língua, né? Seria aqui, ó, Marxist terms, né? Aqui que eles falam como se Marx tivesse inventado essas palavras, mas eles são não existe aqui essa ideia de termos marxistas. Existe uma proposta marxista de modificação dessa estrutura de opressão e oprimido, dessa estrutura de opressão. É basicamente isso. Não existe essa relação de termos marxistas. Isso aqui é exagero deles, né? Mas enfim, como seria, os ataques são baseados em termos marxistas, como uma disputa de classes entre opressores e oprimidos, em que oprimidos seriam mulheres, minorias, LGBTs e islâmicos. Bom, islâmicos aqui já puxam para a questão da religião, né? Como se os marxistas apoiassem uma religião que promove a cultura do ódio. Pelo menos é assim que uma parte, pelo menos uma parte do islamismo atua. Mas aí eles estão trabalhando com generalismo, eles não estão trabalhando de modo específico, porque, se eu não me engano, existe uma parte do islamismo que não é agressiva. Tanto é que, se assim não fosse, o islamismo já teria se fechado em si mesmo, né? Se encerrado em si mesmo, porque se você promove o ódio, a grande maioria da população islâmica não conseguiria sobreviver ao mundo atual. E aí eles puxam essa questão, né? Essa questão general, eles fazem esse generalismo para insinuar que se tratariam de terroristas. E a gente vê que o Nando Moura, Bernardo Kister e esse pessoalzinho aí, eles têm esse ranço do islamismo, desse islamismo radical, justamente para acusar a esquerda de apoiar esses terroristas. Mas enfim, né? Aqui a palavra ataques pode se referir a críticas, né? Não necessariamente uma agressão. E a conotação dada à palavra ataque e a insistência em supor uma associação do suposto marxismo cultural com o islamismo contradiz o próprio pensamento de Gramsci, que aqui a gente vê que eles colocam uma foto de Gramsci para associar ele com a ideia do marxismo cultural, desse conceito que eles chamam de marxismo cultural, né? Isso contradiz o pensamento de Gramsci, que pregava uma revolução passiva sem romper o tecido social. Porque assim, ó, aqui, ó, revolução passiva, ó. O conceito de revolução passiva, originalmente concebido pelo historiador italiano Vincenzo Cuoco, né? Gramsci entendia que uma guerra de posições era adequada para o Ocidente e que a guerra de movimentos seria aplicável ao menos avançado Oriente. Na sua visão, a revolução passiva, ou revolução sem revolução, se refere ao processo pelo qual um grupo social chega ao poder sem romper o tecido social, mas sim adaptando-se a ele e modificando-o gradualmente. Então a gente vê que não tem compatibilidade entre o gramscismo e as ideias terroristas que são acusadas falsamente por esse site aqui, né? Não a Wikipédia. Aqui eu estou na Wikipédia e aqui eu estou na Conservapédia, né? Mas enfim, continuando aqui, outra questão que eles falam é que o marxismo cultural é descrito como uma ramificação cultural do globalismo. Essa questão eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Eu vou deixar para falar sobre isso mais para frente num vídeo em separado, beleza? Que isso daqui é outro trem, é uma outra vibe, é outro viés de conspiração, e a gente vai tratar disso especificamente num vídeo só para isso. Senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Mas enfim,
Vamos ver aqui. Aqui embaixo nós temos a seção História, né? E nós temos uma frase bastante tendenciosa e omissa de um sujeito chamado Andrew Breitbart. Ele diz que Gramsci e Dutschke saíram da Alemanha nazista e da Itália fascista e foram para a Califórnia, e lá na beira da praia eles teriam simplesmente inventado o marxismo cultural, que segundo ele seria o politicamente correto da esquerda, como a gente falou no vídeo passado, e o multiculturalismo, né? Só que o detalhe é que, pelo menos na minha pesquisa, eu não achei em nenhuma pesquisa assim superficial, eu não achei em nenhum momento qualquer anotação de que o Gramsci teria ido para a Califórnia. Então a gente vê aqui que isso aqui é uma mentira, né? Essa parte aqui é uma mentira. E isso aqui, essa parte aqui, ó, dá a entender que eles seriam fascistas e nazistas. E aí é que tá o problema, porque eles não eram. Eles eram opositores a esses regimes, né? O Gramsci não era afiliado aos partidos nazistas e nem aos partidos fascistas. Gramsci não era tenente de Stalin, como aqui é dito, né? Que seria um tenente de Joseph Stalin, mas ele não era. Justamente porque ele seria um militante comunista de um partido italiano que mantinha correspondência com Stalin e que inclusive sugeriu que Stalin não matasse alguns dissidentes como Trotsky. Aqui, ó, Trotsky, aqui, ó, não tá nessa página, tá nessa aqui, ó, Trotsky. Aqui, ó. Aqui, ó. Ivan Gramsci ao escrever uma carta ao Comintern, no qual ele deplorava os erros políticos da oposição de esquerda, porém apelava ao grupo dirigente de Stalin para que não expulsasse os opositores do partido, né? Então aqui a gente vê que Gramsci estava protegendo alguns dissidentes do partido stalinista, né? Então aqui a gente vê que ele não era tenente, eles tinham assim uma coligação, mas ele não era submisso a Stalin, digamos assim, né? E a crítica de Marx ao tratamento das minorias dado pelo governo hegemônico foi concebida muito antes de Gramsci e Dutschke, né? Então isso daqui é ridículo, né? É ridículo, porque Marx viveu aqui, ó, Marx. Vamos procurar Marx. Aqui, Marx, Capital de Marx. Marx teria a obra de Marx, o Manifesto Comunista, ela foi escrita muito antes de Gramsci, né? Gramsci nasceu em 1981 e o Marx ele nasceu em 1818, né? Então essa crítica ao modo de tratamento das mulheres, ela precede muito o Gramsci, então não tem como isso ser verdade em nenhum ponto. Não é verdade essa parte aqui, ela é meia verdade porque ela é tendenciosa, né? Ela é como se eles fizessem parte desse regime, como se eles estivessem apoiando, como se o nazismo e o fascismo fossem de esquerda. Então é bem desonesta essa frase, porque ela está fora de contexto. E aqui ele diz que eles inventaram a crítica do marxismo cultural na Califórnia em um único dia, né? É um negócio assim surreal, como se Marx não tivesse colocado suas críticas ao tratamento das mulheres no próprio Manifesto Comunista durante seu período de vida, né? Ele morreu em 1883 e foi exatamente nesse ano que o Gramsci nasceu. Mas enfim, exatamente não, foi bem perto. Se não me engano, o Gramsci nasceu em 1881, acho que eu tinha visto ali, né? Mas enfim. E
coisa, assim, o último dado que eu tenho para passar para vocês é que, segundo a Wikipédia, a expressão marxismo cultural ela deriva de uma teoria conspiratória similar durante a ascensão do nazismo alemão, onde recebia o nome de bolchevismo cultural. Aqui tá aqui, ó, essa aqui na Wikipédia para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no bolchevismo cultural e ver as semelhanças entre esse modo de atacar a cultura a cultura de esquerda, ou o que vocês acharem, né? Esse modo de essa teoria da conspiração em si, né? Ela já era utilizada pelos próprios nazistas lá durante a sua ascensão, né? Então, se vocês quiserem dar uma lida aqui no que seria o bolchevismo cultural, tá aqui para vocês a referência. Eu vou ficando por aqui e espero que eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, divulgar o canal para um amigo e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!